The Last of Us é mais do que uma história de sobrevivência. É uma jornada emocional sobre perdas, escolhas e consequências. Mas quem está no controle dessa história? Porque se por um lado quem jogou o jogo entendeu muito melhor a trama da segunda temporada, por outro lado muita gente que não jogou, por exemplo, saiu confuso. E isso não foi à toa, pois assim como seria a Ellie sem a Dina para mostrar onde ela tem que ir no mapa em Seattle, faltou uma direção a ser seguida nessa segunda temporada. Então eu já peço para você deixar seu like, deixar sua inscrição, pois hoje vamos tentar encontrar um caminho para explicar como foi a segunda temporada de The Last of Us. E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador, finalmente falando de The Last of Us com vocês, que assim, é uma obra que tem características muito marcantes de HBO, um primor de qualidade padrão HBO, só que algumas coisas ficaram devendo no geral, assim. E a gente vai tentar entender melhor sobre isso, sobre por que tá acontecendo essa dívida, sobre por que ela virou uma série divisível, assim, porque independente se você gostou ou não, você tem muito na cabeça que a galera que produziu The Last of Us quase perdeu o controle da situação dessa vez. Qual é o seu plano? Ir pra Seattle matar a Abby. Evita estradas, passa longe de cidades e de grupos. Saindo de lá, a gente pega o Canyon Snake River e depois segue pela trilha Snoqualmie. Snoqualmie? É, Snoqualmie. Principalmente porque eu senti que quem jogou o jogo teve muito mais noção do todo da história do que quem não jogou, que é o meu caso, por exemplo. E é natural acontecer isso, porque você já está familiarizado com a mídia, você está familiarizado com a história que está acontecendo. Porém, esse grupo que jogou não quer dizer que pelo fato de ter entendido melhor a série, achou que ela foi um produto melhor, por exemplo. E eu digo isso porque, na minha visão, a gestão da série que atrapalhou bastante a experiência de ambos os lados desse espectro. Porque apesar de vários fatores que vou citar para vocês aqui, tem um principal que todo mundo concordou que ficou meio esquisito, que é sobre a personagem da Abby e as motivações da personagem da Abby. Mas você perguntar, não, a gente viu lá naquele episódio que ela matou o Joe que as motivações estão lá. Sim, elas estão lá. Só que o desenvolvimento disso, que acabou sendo mergulhado numa bagunça e talvez até no modo de lançamento da série, que acabou meio que dispersando isso. E se dispersou é porque não teve tanto envolvimento com a gente. E eu digo isso porque ela ficou bagunçada na sua condução como um todo. Eu não joguei o jogo 2, mas eu sei que tem a dinâmica que você começa jogando com a Ellie, e aí você tem várias histórias, vários desenvolvimentos até chegar nesse ponto crítico. E aí você passa a jogar com a Abby. E qual que é esse propósito no videogame? É você entender as motivações dos dois lados dessa história. E tem uma perspectiva barra expectativa que muita gente tinha antes dessa segunda temporada, de que a série seria meio dividida meio a meio ao longo dessa segunda temporada já. Talvez dentro do episódio, dando espaço pra Ellie e pra Abby, ou até um episódio da Ellie e um episódio da Abby. E ela começou parecendo que seria assim, dividindo o protagonismo das duas ao longo da segunda temporada. Só que não foi isso que aconteceu. E a gente ficou na segunda temporada mergulhada numa Ellie totalmente caótica. Que até seria aceitável ela ser caótica, visto que ela perdeu o Joel. E a gente vai falar melhor dessa perda mais pra frente. Mas o caótico que eu digo é justamente em relação ao que eu falei anteriormente, da condução da personagem da Ellie ao longo da temporada. E um exemplo disso, vou traçar com vocês no modo como foi executado pra gente o season finale dessa segunda temporada. Porque começa na continuidade da missão de resgate da Ellie com a Dina, daí vai pro dilema da Ellie com o Jesse de ou ir atrás da Abby ou ir salvar o Tommy que estava encurralado, e aí rola a divisão entre os dois, e a gente acompanha só a história da Ellie a partir de então, pegando o barquinho lá, mas no meio dessa parte tem um Alt-Tab, que faz ela parar lá na mão dos Serafitas, e quase perder a vida lá, só que ela rapidamente resolve isso, por isso que foi um Alt-Tab. Daí ela volta pro barquinho, termina a jornada, mata os amigos da Abby, volta meio catatônica, e aí tem todo aquele diálogo com o Jesse, tem aquela barulheira, e eles saem, o Jesse morre e a Ellie encontra a Abby. Olha o tanto de coisa que eu acabei de citar que teve nesse último episódio e que assim, talvez a gente não tenha tido o peso dessas coisas. Quando eu falei do Alt-Tab dos Serafitas ali, foi porque assim, poxa, isso faz sentido no jogo. Porque talvez no jogo, pra você sair daquela corda, sair daquele modo que ela tava preso, você fica um tempão, porque ia ser difícil pra caramba pra jogar aquilo. Só que na série, pelo fato de não ter jogabilidade,
ficou meio que, tipo assim, ela tava no barquinho, entrou no meio do buraco ali que se ferrou, ficou quase, perdeu a vida ali e voltou e saiu correndo e continuou. Então, assim, não deu peso, o drama e o trauma que precisava pra personagem naquela parte. O que eu falo da segunda temporada é que sim, The Last of Us teve os elementos necessários no seu roteiro pra justificar as perspectivas, as atitudes, as escolhas e a condução da história. Só que esses argumentos soavam muitas vezes como um check, como algo que só deveria estar lá. Não teve elementos que envolveram a gente na trama. Isso atrapalhou muito. Atrapalhou a gente entender principalmente o coração da série que a gente estava vendo. Eu acho que eu nunca vou conseguir te perdoar. Mas tô disposta a tentar. Eu começo falando do coração, primeiramente, pedindo pra você dar um like pra gente, porque vocês são um coração muito bondoso e vai ajudar a gente bastante. E vai comentar aqui se eu tô falando um tanto de besteira. Ah, falei só mal da série? Não, a gente vai chegar nessa parte do falar bem ainda. Mas comenta aqui, o que você achou de The Last of Us 2? E se inscreve, porque se inscrevendo você ajuda a gente a chegar a mais lugares e a produzir conteúdo mais refinados, melhores pra você, entendendo os seus gostos. Assim como muita gente tentou entender o que foi a Bella Ramsey na segunda temporada. E eu já jogo um primeiro ponto aqui, um questionamento. Será que a gente superestimou ela como atriz? Será que a gente superestimou o talento artístico da Bella Ramsey? E eu digo isso por conta que o luto que de fato a personagem estava sentindo, que teve o check que eu falei, dela viver esse luto, não foi talvez tão bem expresso por ela em tela, expressado por ela para que a gente se convencesse que ela de fato estava triste. A gente convenceu que ela estava revoltada. Mas antes de responder essa pergunta que eu comecei a elaborar com vocês aqui, tem algumas coisas bem relevantes que a gente tem que entender. As desobediências dela para com o Joel foram muitas, muitas mesmo. Mas será que elas surgiram perante os questionamentos que ela fez em relação ao que ela havia de índole do Joel, do que ela projetou como ideal em cima do Joel? E se tratando de duas pessoas tão próximas como a gente acostumou ver no jogo e na série, será que ela não foi a um ponto além? Será que ela não ficou com muita minhoca na cabeça em relação ao que ela conhecia dele? Sim, eu sei que o assunto é complexo, sim. Eu sei que envolve um assassinato em massa, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Daí você pode virar pra mim e falar, mas ela é uma adolescente, ela às vezes é inconsequente mesmo. Usar essa resposta meio que vai pra um caminho perigoso, na verdade, porque isso acaba invalidando a inconsequência dos atos dela. E segundo, que a série sim mostra uma construção de maturidade da Ellie, principalmente naquele episódio do flashback. Só que essa construção não aparece no presente da Ellie na maioria da série. E aí que entra o ponto dessas incongruências que talvez muita gente ficou olhando pra série e se questionando. Porque vista aquela construção, não faz sentido ela ser tão imatura assim. E aí sim, respondendo o que eu comecei falando nesse bloco aqui, e respondendo a pergunta que eu acabei de jogar no começo do bloco, não tem nada a ver com a atuação da Bella Ramsey, nem questões estéticas ligadas à Bella Ramsey, do personagem ficar um pouco caótico nessa segunda temporada. Não justifica a agressividade que as pessoas tiveram com ela só porque ela não é do padrãozinho de garota ideal de game assim. Porque não é pra ter esse padrãozinho, isso é só uma questão imposta esteticamente que aos poucos está quebrando os tabus, e o que aconteceu com ela vai muito mais de uma má direção de ator. Mas como eu disse, tem vários pontos que a gente vê a Bella Ramsey que ela destrói na atuação. Esse episódio mesmo, o diálogo dela com o Joel no flashback sobre perdão, dela não perdoar, mas tentar perdoar, é maravilhosa a atuação dela. A reação que ela tem também no final ao matar a moça grávida por acidente ali também, você tem um estado catatônico muito autêntico ali. E eu cito esse flashback toda hora porque ele salvou muito a temporada. Se não tivesse esse episódio, ia perder demais. Também ele foi dirigido pelo criador do jogo, né? Porque nele a gente tem uma construção de dor, a gente tem uma reflexão e a gente tem uma tentativa de perdão. E o nosso problema, como eu disse, é conectar toda essa curva que eu citei desse episódio na Ellie dos outros episódios, basicamente. E aí eles tentaram fazer isso através da personagem da Dinah. E que ela é um personagem excelente, foi o destaque da temporada, sem dúvida. Mas ela é uma personagem perigosa no que se desenrolou da trama, visto nessa questão de conexão. Porque ao mesmo tempo que ela tenta trazer um pé no chão, uma sensibilidade pra Ellie, ela traz uma inocência e uma infantilidade que meio que não cabe, não encaixa no cenário que elas estão vivendo ali. Que é um espaço que, além de ser totalmente caótico por ser um apocalipse e você ter que lidar pra viver a todo dia, lutar pra viver, são duas adolescentes vivendo um estado
de luto muito profundo, ou deveriam estar vivendo um estado de luto muito profundo. E como eu disse, esse luto tava lá assim no meio das duas, mas mais uma vez não foi bem explorado, foi só um check na história. Só que nesse caos todo narrativo tem uma questão que ficou muito bem posicionada e que ajudou também a série a crescer, que é o vácuo deixado pelo Joel. Porque ficou clara a falta que ele fez a partir do momento que a gente perdeu o personagem, a partir do momento que o Pedro Pascal saiu da série. Porque deu pra gente sentir essa falta tanto nas narrativas quanto nos dilemas que The Last of Us nos apresenta, que são o ponto mais alto da história, independente de a gente estar falando do game ou da série. If I ever were to lose you, entre as várias cenas de violão que a gente tem da Ellie ali, com autotune e tudo mais, a gente tem uma demonstração sim que ela está sofrendo por ter essa falta do Joel. Porque ela se vê num lugar que tem muita coisa que conecta diretamente a ele. Tanto que ela não consegue tocar a música que ele ensinou pra ela por conta de que ainda não tá pronta para seguir em frente. E diga-se de passagem, foi muito mal representada ou composta na série, porque no game ela tá num lugar totalmente escuro, tá totalmente depressiva, reflexiva ali, e na série ela parece que tá num acústico da MTV. E daí, pra quem queria ter mais Pedro Pascal na série, tem um ponto que poderia ser explorado, que não sei se no game é assim, porque eu não joguei o segundo, mas que na série não foi, que é explorar a índole do Joel. Na série é bem mal explorada, na verdade, na parte que ele mata o esposa psicóloga lá e tal, mas enfim. Porque a gente na série, a gente não fica com raiva do Joel. A gente, em vez de explorar os dois lados de um dilema dele, a gente fica só apaixonado pelo Pedro Pascal sendo mais uma vez o Pedro Pascal. E tá certo, porque o Pedro Pascal é incrível mesmo. Mas isso acaba soando positivo sobre outra ótica, porque você sente muita falta do Joel na série. E aí você tem tanto a Ellie quanto a Dina totalmente sem rumo, depois que perdem ele ali, fazendo coisas bem, digamos, inconsequentes. Porque meio que falta um pedaço nas duas ali. E a gente sente essa falta porque vem toda a carga naquele episódio fatídico que a Abby mata o Joel. Porque ela tá lá torturando, massacrando o cara, tá fazendo ele sofrer de verdade por conta que ela sofreu lá atrás. E a Ellie tá vendo tudo, tá vendo ele ali se estribuchar e falando pra ele, reage, vai, fica em pé, tenta lutar. E ele tenta ficar em pé, só que vai lá Ellie e Não! é fatal perante a vida do Joel naquela cena. Porque ela tá tentando dar um fim no vazio que ficou tanto nela, mas abrindo um vazio em nós e principalmente na Ellie. E aí ele se foi por um fator muito relevante na nossa vida, que é basicamente o karma das coisas que acontecem ao nosso redor. Meio que ele procurou essa consequência, apesar de ele achar que essa consequência nunca ia voltar com ele. Mas até sobre isso, tem um ponto que eu queria colocar aqui, que eu vejo pouca gente falando sobre isso na hora de desenvolver a história de The Last of Us, e que advoga principalmente a favor do Joel. Quem garante que ia dar certo retirar a cura da Ellie? Ainda mais tratando de um mundo pós-apocalíptico com baixos recursos como é o de The Last of Us. Talvez não precisasse matar um hospital todo pra ter essa defesa ali, né? Mas enfim. O que houve com ele foi uma consequência direta dessa atitude, que machucou a Abby, fez a Abby entrar por um caminho de vingança, e que fez gerar essa vingança que tá alimentando a Ellie pra continuar por esse caminho de re-vingança ou revanche. Porém, eu tenho que colocar um ponto aqui pra discutir uma coisinha com vocês, mas ele acaba que vai ser um spoiler da série, porque tá no game. Então vou colocar essa barra de spoiler aqui em cima, enquanto vou falar sobre este ponto. E a hora que ela sair daqui, você pode voltar a assistir normal o vídeo. Então só dá uma mutadinha ali, e a hora que ela sumir, você volta e continua ouvindo. Por conta de que no game, a Ellie vai ter um quebra-pau com a Abby. Mas a Ellie vai perdoar a Abby e não vai matar ela. E meio que a série leva a crer que ela vai fazer a mesma coisa. E meio que foda-se todas as pessoas que a Ellie ou a Abby mataram no meio desse caminho, mas os agentes principais meio que não vão se matar. É parte da coerência da ficção, o cenário que a história se passa, né? Portanto, o dilema que tanto a Ellie quanto a Abby vive é uma questão que
é muito inerte, até nós mesmos, a você que está assistindo esse vídeo, principalmente se é uma pessoa mais jovem, que é sobre ser melhor que nossos pais. Melhor que uma questão desde índole mesmo, talvez o pai tenha uma índole mais criminosa, ou simplesmente ter uma postura mais correta perante o seu tempo, e que é natural, seu pai não era, ou seus pais não eram vilões por fazer coisas erradas, sendo que eles são fruto do tempo deles, e você está num tempo totalmente diferente do que eles viveram assim, e entende que coisas que antigamente não eram vistas como erradas, agora são vistas como erradas, e você não vai repetir o erro que eles cometeram, ou deveria não cometer, não é mesmo? E essas reflexões que fazem tanto o game quanto a série ter esses momentos tão marcantes, porque faz quem está assistindo pensar também sobre o que fazer em determinada situação. E isso ocorre muito por ser um cenário de infectados, onde perigo constante, ou zumbis com cabeça de couve-flor, onde a nossa primazia humana está constantemente exposta. E um exemplo disso também vai, no caso da Dinah, escolher a Ellie para ser o pai do que escolher o Jesse, que é o pai biológico. Que é um fator que acontece simplesmente por conta da Dinah estar sempre mais confortável com a Ellie e as duas estarem apaixonadas naquele momento da série. Porém, o Jesse tinha o direito também de ser pai. Ele não negou a criança, não negou a paternidade. Ele tinha o direito de se proteger e proteger tanto a Dinah quanto a futura criança que ia nascer, visto esse cenário. Só que não teve essa chance, né? E também não dá pra gente criticar a Dinah por ter tomado essa escolha, pois, e é o grande ponto da série como um todo, The Last of Us sempre vai trazer que não tem uma saída certa. Assim como citei anteriormente, quando falei do último episódio, do dilema da Ellie em ir atrás da Abby ou ajudar o Tommy que estava encurralado com o Jesse lá. Ela prefere deixar o Jesse ir sozinho salvar o Tommy do que ajudar eles ali a ter uma fuga do Tommy mais, vamos dizer assim, fácil. Ela prefere ir seguir atrás da vingança dela pra matar a Abby do que ajudar eles ali a ter uma fuga do Tommy mais, vamos dizer assim, fácil. Ela prefere ir seguir atrás da vingança dela pra matar a Abby. Que é o dilema de você viver em comunidade versus o dilema de você viver em prol da sua honra. Independente do caminho que você vai seguir, você sempre vai ter pessoas que vai ver se você está fazendo algo correto ou não, mas perante a projeção que essas pessoas têm em relação a você. E isso acaba gerando consequência para todo mundo, como foi no caso dessa atitude da Ellie gerar consequência pro Jesse, que acabou morrendo na mão da Abby. Tanto que, independente de tudo isso que eu falei aqui, eu também vivi um dilema ao falar e escrever sobre The Last of Us. Eu poderia vir aqui, eu citei vários pontos que eu falei que achei negativo aqui, e falar que a série foi ruim. Só que não seria justo. Porque eu não achei a série ruim. Porque ela teve esses momentos marcantes, tanto da jornada do Joel, o flashback com ele, teve uma excelente execução várias vezes em adaptar quase que fielmente, quadro a quadro, o game e a série. Mas principalmente eu seria injusto em falar que a temporada 2 foi ruim sem a perspectiva da Abby. Porque eu estaria falando de uma obra que claramente está incompleta. E a gente vai ter que esperar, assim, a terceira temporada pra dar, talvez, um ponto sobre falar se The Last of Us deixou a desejar ou se The Last of Us foi uma obra satisfatória, entende? A primeira temporada foi muito satisfatória. A segunda tem seus questionamentos, mas talvez é porque falte o encaixe da terceira, que eu espero que seja muito melhor executada, obviamente. Assim como as execuções, as construções de ruptura foram muito bem executadas também, e eu peço a vocês assistirem esse vídeo, assim como eu peço para também assistir Andor, que tem conexões de pessoas excelentes, apesar de eu, por exemplo, não ter gostado tanto, mas não tem como dizer que foi ruim assim como essa temporada. É isso, espero que tenham gostado do vídeo, curta, compartilhe, favorito, se inscreva e até o próximo analisador.